Nesse texto de Mateus 24, 29 a 35, nós temos tido a alegria de domingo após domingo meditar sobre este que é chamado de o sermão escatológico de Jesus. Os irmãos se lembram, a palavra escatos significa último e logia significa estudo. Então esse sermão de Jesus, ele trata das últimas coisas, é o estudo do fim dos tempos. E é muito importante que nós estejamos inteirados acerca desse sermão, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Já estamos presenciando acontecimentos e mais acontecimentos que mostram, por A mais B, que as profecias de Jesus estão se cumprindo literalmente. É um erro desprezarmos aquilo que a palavra de Deus tem dito. E nós começamos esse estudo lá nos versículos 1 e 2, quando Jesus estava no templo. E eu creio piamente que Jesus fez isso propositalmente, porque ele conhecia o orgulho nacional dos judeus em torno do templo de Jerusalém. Ele conhecia, ele sabia que o templo de Jerusalém era o orgulho nacional do povo judeu. E quando ele está no templo ensinando pela última vez, a palavra de Deus diz que ele ia saindo do templo, provavelmente indo para Betânia, onde ele ia pernoitar, e os discípulos então chamam a atenção do mestre para a beleza daquela construção. E Jesus então profere a seguinte profecia: não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí nos versículos de 3 a 14, Jesus ele vai ser interpelado pelos seus discípulos. E os discípulos vão perguntar a ele: então nos diga, quando acontecerão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda? Jesus então dá para os discípulos uma descrição de tudo o que aconteceria com o povo de Deus, principalmente a partir daquele momento. Jesus fala de perseguições, ele fala de guerras, rumores de guerras, ele fala do surgimento de falsos profetas que viriam e enganariam a muitos. Ele fala do surgimento de potências que se revoltariam contra outras potências, nações contra nações. Ele fala dos grandes acontecimentos, das grandes catástrofes que assolariam o mundo. E tudo isso, queridos, se cumpriu e tem se cumprido de forma avassaladora. A partir dos versículos 15 até o versículo 28, que foi a nossa exposição da última semana, Jesus agora ele vai falar acerca de uma profecia proferida pelo profeta Daniel, lá no Antigo Testamento. Ele vai dizer que, assim como aconteceu com a abominação da desolação de Daniel, aconteceria até o final dos tempos. O que foi a abominação da desolação de Daniel? Na verdade, foi um rei chamado Antíoco Epifânio, que entrou em Jerusalém no ano 168 a.C., e erigiu uma imagem do deus grego Zeus no altar do templo, profanando o templo. É esse episódio que gera aquilo que a história chama de a revolta dos Macabeus, e ali começa o primeiro momento da consumação de todas as coisas. Jesus divide o fim dos tempos em 3 partes. Ele vai falar isso no capítulo 24, de 15 a 28. O primeiro se cumpre com Daniel, capítulo 9, lá em 168 a.C. O segundo acontece no ano 70 depois de Cristo, quando as tropas do general Tito invadem Jerusalém e destroem toda Jerusalém e o templo. E ele está falando também de um terceiro momento que acontecerá, que é a grande tribulação, quando haverá o surgimento do anticristo. E nós vimos semana passada os diversos textos que falam do surgimento desse líder mundial, que vai promover uma paz mundial tão grande, uma paz que Jesus Cristo
não implementou, porque na verdade o reino de Jesus não é desse mundo, e haverá esse momento de paz, não agora. Esse momento de paz, ele é escatológico, ele é reservado para o final, para a consumação. E aí Jesus, então, ele fala desse anticristo. O texto de hoje, que nós vamos estudar hoje, ele é a continuação desse sermão, e Jesus vai falar do período final da grande tribulação. O que é que vai acontecer no período da grande tribulação e no final dela? É o texto de hoje, dos versículos 29 a 35. Meus queridos irmãos, até agora, se vocês me permitem, eu tirei uma conclusão muito importante. Sabe qual foi a conclusão que eu tirei? Eu tirei a conclusão de que o nosso Deus é um Deus que avisa. O nosso Deus é um Deus que avisa o homem. 1 Timóteo capítulo 2, a palavra de Deus diz que isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem. O nosso Deus é um Deus que tem dado avisos o tempo todo. Lembra quando ele quis destruir o mundo por um dilúvio? Quem é que ele usa? Noé. Por quanto tempo? 120 anos. Por 120 anos, Noé, pregoeiro da justiça, avisa aos homens de que haveria um dilúvio que destruiria toda a vida na terra. O que os homens fizeram? Zombaram, debocharam, criticaram, não creram, até que o Senhor disse assim: entra tu e tua família na arca. Noé entrou, Deus fechou a porta, Noé dentro da arca com a sua família, e ali, por mais que as pessoas quisessem, por mais que as pessoas insistissem, a porta estava fechada e não havia mais oportunidade para eles entrarem. Vocês se lembram quando Deus quis livrar o povo de Israel do Egito? Quem é que ele envia no Egito? Moisés. E o que é que ele faz no Egito? Deus, ele lança no Egito 10 pragas. Cada uma daquelas pragas dizia respeito a uma divindade egípcia que o Senhor estava destruindo. Mas o que na verdade eu entendo nas 10 pragas do Egito, e Deus deixou a pior para o final, é porque na verdade aquelas 10 pragas eram avisos de Deus. Eram avisos para que Faraó cresce e para que Faraó se convertesse, mas quanto mais Deus mandava as pragas, os cataclismas que ele mandou sobre o Egito, mais Faraó endurecia seu coração. Vocês vão se lembrar que antes de enviar Nabucodonosor para destruir Israel e levar o povo cativo para a Babilônia, quem Deus usou? Jeremias. E Jeremias dizia e pregava e apregoava que o rei Nabucodonosor estava chegando e que eles precisavam se render, porque senão eles iam sofrer. E o que foi que o rei Jeoiaquim fez? Colocou Jeremias preso, ele foi colocado no cepo, ele sofreu, ele foi esbofeteado por conta da incredulidade das pessoas. Então, quando você olha para o sermão escatológico de Jesus, você percebe que o Senhor nos avisa o tempo todo do que vai acontecer. E assim como as pessoas em todas essas eras rejeitaram os avisos de Deus, ainda hoje os homens continuam rejeitando os avisos de Deus. Toda vez que você vem à igreja, toda vez que você ouve um convite de alguém, e você vem escutar a mensagem do Evangelho, é mais um aviso que Deus está te dando. É mais uma oportunidade que o Senhor está lhe dando para que você corrija a sua vida, para que você pare de pecar, para que você coloque em ordem a sua vida. Então, quando eu olho para o sermão escatológico de Jesus, eu vejo um sermão como se Deus estivesse falando para o mundo: arrependam-se, creiam em mim, entreguem-se a mim, antes que seja tarde demais. Esse é o sermão escatológico de Jesus. Então eu quero agora pensar com você, versículo por versículo desse bloco, e eu quero entender com você o que Jesus, na verdade, está querendo nos dizer. Primeira parte é essa, versículo 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá,
a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Jesus aqui está lançando mão de duas profecias do Antigo Testamento. Uma está no livro do profeta Zacarias, e a outra está no livro do profeta Isaías. Veja só, Joel 3, 14 a 16. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. No vale da decisão, o sol e a lua enegrecerão, as estrelas retirarão seu resplendor, e o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Essa é a profecia do livro de Joel. Agora veja a profecia de Isaías. Isaías capítulo 13, versículos 9 e 10. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores, porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Então, voltando ao texto inicial do versículo 29, observe que Jesus diz, depois da aflição daqueles dias. Que dias são esses? Os dias finais da grande tribulação, e muitos eventos cósmicos acontecerão. Queridos, o que significa o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz? Definitivamente não sabemos, mas eu creio. Sabe por que eu creio? Porque a Bíblia diz. A Bíblia diz. E aí eu te pergunto, será que o Criador do sol, o Criador da lua, o Criador dos elementos celestes não pode usá-los para cumprir os seus propósitos? Vocês se lembram lá que uma das pragas do Egito, quando Deus estava no Egito, manifestando a sua glória para os egípcios, foram trevas espessas que o povo podia pegar? Deus já fez isso uma vez. Deus já fez com que o sol se apagasse para uma parte do Egito. Ele é Deus. Nós não estamos falando aqui de um ser limitado, nós estamos falando de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. E no final da grande tribulação, mais uma vez, ele diz, o sol vai escurecer, a lua não vai dar a sua luz, mais um alerta para o povo, mais uma forma de avisar o povo que o Filho dele está chegando, porque Deus nos ama até o fim, Ele ama você, entenda isso, Ele te ama, e até o fim, Ele vai te avisar e te alertar do perigo iminente. E eu quero crer que não é uma coisa comum de se observar, quando você olha para o céu e vê o sol enegrecido. Não é uma coisa comum de se observar que as estrelas começarão todas a cair do céu. Hoje eu estava fazendo uma leitura, e eu entrei no site do Globo.com, que é um site sério, porque muita coisa que você vê na internet é fake. Então eu procuro sites sérios, eu não sou de acreditar em tudo que eu ouço, porque muita coisa é fake. Mas eu entrei num site sério, e existem, queridos irmãos, escutem, existem, detectados pela NASA, 5 potenciais asteroides de grande magnitude na rota da Terra. Não são meteoros pequenos, porque todos os dias caem meteoros na Terra. Meteoros do tamanho de carros, meteoros do tamanho de ônibus. Porém, quando eles entram na atmosfera da Terra, eles se desintegram. E eles se espalham. Mas existe, segundo a NASA, 5 potenciais asteroides em rota de colisão com o planeta Terra. A Terra está na rota de grandes asteroides. Será que Deus não está reservando esses asteroides para o fim dos tempos? Quando a Bíblia diz, Jesus disse que as potências dos céus serão abaladas, as estrelas cairão do céu. Então eu não duvido disso,
Lembra quando o Senhor quis anunciar aos magos que Jesus nasceu? O que foi que ele usou? Uma estrela. Tudo pertence a ele, tudo é dele. Então eu não duvido, queridos, não sei como, pesquisei, nenhum teólogo, nenhum comentarista sabe o que significa isso, o sol escurecer, a lua deixar de dar a sua luz, mas eu não duvido porque a palavra de Deus diz, quem disse isso foi Jesus, e Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade. Então se ele é a verdade, ele não mente, e se ele disse que o sol vai perder a sua luz, a lua também, as estrelas vão cair no fim dos tempos, eu acredito, eu creio, eu não duvido, porque ele já fez isso em outros momentos da história. Então, quando Jesus diz aqui, acontecerá depois da aflição daqueles dias, Jesus está se referindo ao final da grande tribulação. Mas observe que ainda haverá o quê? Mais um sinal da parte de Deus, para que as pessoas possam correr para Cristo, para que as pessoas possam se arrepender. Meus irmãos, todo dia é dia de você tomar uma decisão e repensar a sua posição diante de Deus. Todos os dias. Todos os dias. Hoje de manhã cedo, eu tive um mal súbito. Não me senti muito bem. Fui ali na Unimed para averiguar. Mas sabe que aquele mal súbito me fez pensar, e se isso fosse mais sério? Eu estou pronto. E se isso fosse algo mais sério? Será que eu estou pronto? Como eu ouvi de uma irmã certa vez, pastor, já fiz tudo, já deixei tudo preparado para o meu funeral, porque na hora que o Senhor quiser me chamar, eu estou definitivamente pronta. É bom ouvir isso. É bom você saber disso. Mas aqui, Deus, Ele vai usar os elementos cósmicos como mais um alerta para que o mundo corra para Cristo antes da destruição final. E aí Jesus continua a sua exposição, nós já vimos esses textos, ele diz assim no versículo 30, então, olha só, depois daqueles dias, quando o sol se enegrecer, quando a lua deixar de dar a sua luz, depois daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Agora preste atenção, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Eu confesso para você que esse versículo 30 falou muito comigo. Irmãos, quando Jesus esteve aqui conosco, esteve nesse mundo, nesse planeta, esteve lá em Israel, se tem uma coisa que Jesus Cristo fez, foi apresentar sinais visíveis, não só do fato de ser Deus, como também sinais de que Ele era o Messias. Jesus ressuscitou mortos. Jesus fez com que paralíticos andassem. Ele ressuscitou um morto com 4 dias. Um corpo que já estava em estado de decomposição. Ele fez cegos enxergarem. Ele expulsou demônios. Os judeus viam tudo isso, e o tempo inteiro os judeus estavam questionando a messianidade e a deidade de Cristo, até que um dia chegaram diante de Jesus e falaram assim para ele, que sinal você nos dá, de que você é o que você diz ser? E Jesus disse assim, nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. O tempo todo, os judeus queriam sinais, para se convencerem de que Jesus era o Deus encarnado, o Messias de Israel, o filho de Davi, o tempo todo. Lá em João capítulo 6, Jesus diz assim, se não virdes sinais e maravilhas, de maneira nenhuma crereis. Vocês concordam comigo que tem muitas pessoas assim hoje também? Muitas pessoas que não conseguem crer em Cristo por crer, elas têm que ver alguma coisa para acreditar. Aí eu me lembro do que Jesus disse para Tomé, quando ele apareceu para Tomé, ressurreto, e Tomé colocou lá o dedo nas mãos das feridas de Jesus, e ele caiu no chão e disse assim, Senhor meu e Deus meu. Jesus olhou para Tomé e disse assim, porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram.
Será que para nós crermos em Cristo, nós temos que ficar vendo sinais o tempo todo? Será que uma igreja deve ser movida a sinais e prodígios e milagres o tempo todo? Será que não dá para crer em Cristo apenas por aquilo que a palavra de Deus diz que Ele é? Será que para crer em Cristo eu preciso de mais? Os judeus eram assim. Os judeus o tempo todo queriam um sinal. Nós queremos um sinal. Dá-nos um sinal. Que sinal você nos dá para provar que você é o que você está dizendo? Mais sinais do que Jesus estava dando? Aí Jesus diz, olha, nenhum sinal será dado para vocês. Paulo vai dizer uma coisa lá em 1 Coríntios capítulo 1, ele vai dizer assim, os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os gregos, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo está dizendo, não precisa de sinais, a nossa mensagem atesta que Jesus Cristo é o que Ele diz ser. Então Jesus está dizendo aqui uma coisa, olha, depois daqueles dias, aí sim, vocês vão ter um sinal. Vocês não querem um sinal? Então vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal é esse? Eu fiz uma pesquisa e alguns são de comum acordo que é a glória. Sabe aquela glória que Pedro e João viram lá no monte? Os discípulos, né? Aqueles 3 que faziam parte do colegiado de Jesus. Jesus estava no monte, de um lado apareceu Moisés, do outro apareceu Elias, conversando com Jesus, e Pedro, sem saber o que dizia, falou assim, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Ali Jesus resplandeceu, mostrou toda a sua glória para eles, pois é, essa glória vai aparecer de novo, e a Bíblia diz que todo olho verá, é o sinal do Filho do Homem no céu. Os judeus não queriam um sinal? Não existem tantas pessoas hoje espalhadas pela face da terra que querem um sinal, que querem algum tipo de sinal para crerem em Cristo? Pois é, elas terão, tarde demais, mas terão. E o que vai acontecer? O que é que vai acontecer depois que as pessoas virem o sinal do Filho do Homem? Olha só o que Jesus diz aqui, e todas as tribos da terra se lamentarão. Esse verbo aqui é o verbo principal do versículo, se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E sabe um povo que vai lamentar, mas vai lamentar muito quando Jesus aparecer em glória? É o povo judeu. Agora sim, eu quero te mostrar a profecia de Zacarias, capítulo 12, versículo 10 a 12. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom no vale de Megido. Haverá um dia em que o povo chorará, o povo lamentará, porque ouviu, porque teve a oportunidade de se arrepender, de crer, de se entregar, de caminhar com Cristo, rejeitaram, não quiseram, entenderam que aquilo não era prioridade. Quantas pessoas você conhece hoje que você prega, você fala do amor de Deus, você fala do amor de Jesus, e as pessoas insistem em fugir e não querem assumir compromisso, e não querem realmente saber de entregar a vida para Cristo, e ficam dizendo que agora não, e ficam dizendo que mais tarde, e ficam dizendo para você um monte de desculpas esfarrapadas, porque elas não querem compromisso com o Senhor. Quantas pessoas você conhece? Que Deus tenha misericórdia, que essas pessoas aprendam, que essas pessoas se arrependam, porque um dia elas vão chorar. Esse dia vai ser um dia sui generis. De um lado, um povo enorme chorando e se lamentando, porque verão a glória do Filho do Homem, verão Jesus Cristo, aquele de quem zombaram, aquele que rejeitaram. Os judeus, quando viram Jesus sendo julgado por Pilatos, e Pilatos disse assim, que mal fez esse homem,
Eu, de agora em diante, lavo as minhas mãos, eu sou inocente do sangue desse justo. E os judeus disseram assim: o sangue dele seja sobre nós e sobre nossos filhos. Eles assinaram a própria sentença. Pois é, esses judeus um dia vão se lamentar, a terra vai se lamentar, o amigo para quem você prega e rejeita vai se lamentar, o seu parente vai se lamentar. Pessoas que você ama se lamentarão, porque ouviram, tiveram a oportunidade, a porta estava aberta, rejeitaram, e agora é tarde demais. Veja só o versículo. Eles vão chorar, vão prantear pelo filho unigênito, chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. É uma coisa que nós precisamos pensar, irmãos. Queridos, escute, você que ainda não se entregou para Cristo, você que ainda não creu em Cristo, você que ainda vive nessa vida longe de Deus, o Senhor está te dando uma oportunidade hoje. Naquele dia, quando se fizer chamada, eu quero te perguntar uma coisa: você estará entre os que vão louvar, os que vão dar glória a Deus, os que vão levantar as mãos, os que vão dizer aleluia, os que vão dizer hosana, os que vão ser recebidos pelo Senhor, ou você estará no meio daqueles que vão lamentar? Porque esses dois povos estarão, uns glorificando e dizendo bendito que vem em nome do Senhor, outros se lamentando e chorando. Entre qual grupo você estará? Porque infelizmente essa é a realidade do mundo hoje. Quantos têm rejeitado a mensagem do Evangelho? Quantos estão dizendo, agora não, mais para frente, não quero saber de religião agora na minha vida, religião só vai me atrapalhar. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Cristo, eu estou falando de salvação. Você sabia, você está aqui nesta noite porque Deus está te dando mais uma chance. E aí Jesus continua proferindo a sua profecia. Versículo 31, ele diz assim: e ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão. Existem traduções que dizem assim: reunirão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade nos céus. Quando Jesus disse isso, os judeus entenderam, porque trombeta era um instrumento muito usado no Antigo Testamento. Quando as trombetas, elas soavam, ou o povo estava sendo convocado para a guerra, ou o povo estava sendo convocado para as festividades. Ia haver uma festividade em Israel, tocava-se a trombeta. Pelo sonido da trombeta, pelo tipo de toque da trombeta, o povo sabia se seria guerra ou se seria festa. Então a trombeta, ela sempre fez parte da história do povo judeu. Então Jesus Cristo diz que no final os anjos vão tocar trombetas, e todos os escolhidos, todos os salvos serão reunidos. Isso me chamou muita atenção. Reunidos, agrupados. Olha que coisa linda isso. A palavra de Deus é maravilhosa. A igreja de Cristo, ela nasce num contexto de reunião. Lá em Atos, capítulo 2, a igreja está o quê? Reunida. 120 discípulos. Aí o Espírito Santo desce sobre eles e os capacita a proferir línguas, idiomas, porque havia em Jerusalém 17 nações participando da festa de Pentecostes, que era a festa que se comemorava 50 dias depois da Páscoa. Jesus morreu, ressuscitou, ficou com os discípulos 40 dias, foi elevado ao céu. 10 dias depois, ele envia o Espírito Santo. O Espírito Santo então vem capacitar os discípulos para que eles falassem idiomas, línguas idiomáticas, para que as grandezas de Deus fossem proferidas para aqueles que estavam reunidos. Mas a igreja se reúne, 120. Ali inicia-se a história da igreja cristã. A igreja nasce ali, reunida. Aí ela atravessa os séculos, inicialmente se reunindo nas casas, posteriormente em cavernas, em lugarejos. Depois de Constantino, no ano 314, ele cessa as perseguições e as igrejas agora podem começar a construir prédios para se reunirem. Isso aqui não é templo, irmãos, eu já falei isso para vocês, não é?
Isso aqui não é templo. Isso aqui é um prédio, é a nossa casa. Isso aqui não é chamado de templo. Templo é por IBGE, para efeito de estatística. Mas hoje o templo somos nós. Então, depois do ano 314, a igreja pode começar a construir casas. Mas a igreja sempre, 20 séculos de história, a igreja sempre está reunida. E no final dos tempos, o que os anjos vão fazer? Vão pegar esse povo que está presente na igreja batista, esse povo que está presente na igreja Assembleia de Deus, esse povo que está presente na igreja quadrangular, esse povo que está presente na igreja Maranata, ele vai pegar esse povo e vai reunir esse povo, são os escolhidos do Senhor, e esse povo vai morar com Jesus, entende? Então isso vai acontecer, a igreja nasce reunida, ela atravessa os séculos reunida, e ela termina a sua história reunida. Que coisa linda, não é? Hoje nós temos muitas pessoas que não querem se reunir conosco. Mas esse texto mostra que a vontade de Deus sempre foi que o povo dele estivesse unido. Escute, igreja não é perfeita. Igreja não é perfeita. Nós somos imperfeitos. Nós somos falhos. Igreja é um povo que está sendo aperfeiçoado, mas não é perfeita ainda. Nem sempre você vai concordar com tudo, mas nós somos um grupo, nós somos uma família, nós somos parte de um corpo muito maior do que nós. Por isso que é errado quando alguém diz, eu sou igreja. Você não é igreja. Igreja não é mono, igreja é multi. Por isso que Jesus diz assim, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Igreja não é mono. Por isso eu oro a Deus para que esses que dizem, eu não preciso da igreja, eu não quero reunir, o Espírito Santo lhes mostre que isso é contrário ao que a palavra de Deus diz. Porque isso aqui, ele vai ajuntar, ele vai reunir os seus escolhidos. O meu medo, e aqui eu me reservo o direito de ter esse medo, é que aquele que não quer se reunir, não seja reunido, entende? Então é isso que o texto está querendo dizer. Jesus está dizendo, ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, as trombetas soarão, e todos aqueles que pertencem a Jesus, eles vão ser reunidos e vão receber o Senhor nos ares. E aí Jesus vai contar uma parábola. Veja só, versículo de número 32 e 33. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, aqui ele está se referindo a todos os acontecimentos que ele havia profetizado até ali, sabei que ele está próximo às portas. A figueira, assim como outras árvores da Palestina, no inverno elas perdem as folhas. Elas ficam totalmente sem folhas no inverno. Quando os judeus observam as figueiras produzindo folhas, dali a pouco começarão a surgir os frutos. Aí o judeu diz, porque naquela época não havia institutos que mediam tempo e calculavam a proximidade de determinadas estações. Naquela época não havia institutos de meteorologia, não havia nada disso. Então o judeu queria saber as estações, ele olhava para as plantas. E quando um judeu olhava para a figueira e via que ela estava começando a brotar folhas e produzir frutos, ele dizia, o verão está chegando. Jesus quer dizer o seguinte, olhe para os acontecimentos, olhe para tudo que está acontecendo, olhe para o mundo, olhe para essa história atual, essa fatídica história atual, e perceba, Jesus está próximo, ele está voltando. Jesus a qualquer momento, ele poderá surgir, ele virá, é uma promessa, ele virá, irmãos.
estará conosco, Ele cumprirá a sua promessa. E aí ele termina essa parte dizendo o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração aqui significa o quê? A palavra geração aqui no grego é geneia, que significa família, que significa raça. Jesus está dizendo o seguinte: não passará a geração desse povo, os descendentes desse povo, essa raça, não passará sem que tudo isso se cumpra. Ele diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós somos descendência dos cristãos que ouviram essa profecia. O cristianismo, ele sobreviveu ao longo dos séculos. Nós somos essa descendência, e nós ainda estamos inseridos nessa profecia. E Jesus diz: é mais fácil que o céu e a terra deixem de existir do que as minhas palavras não se cumprirem. Eu pergunto para você: você realmente teria coragem de duvidar das palavras de Jesus? Porque até agora tudo que ele disse tem se cumprido. Ele ainda não voltou. Por quê? Volto lá ao começo: oportunidades que ele nos está dando. Ele está dando oportunidade o tempo todo. O tempo todo nós estamos sendo colocados diante das oportunidades de Deus para corrigirmos a nossa vida e estarmos preparados para sermos reunidos. Então eu quero extrair daqui, eu gostaria de extrair daqui, pelo menos 3 aplicações para a nossa vida. Pastor, tá bom, o que eu posso extrair daí, o que eu posso aprender com isso para o meu dia a dia? Eu aprendi algumas lições aqui, quero compartilhar com você. Primeiro, ainda há tempo para que você creia em Cristo e não lamente na sua volta. Eu quero te mostrar um texto aqui. Veja só o texto de Apocalipse capítulo 6. Olha só, Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Quando muitos que rejeitam a mensagem do Evangelho olharem para o céu e virem Jesus aparecer nas nuvens, eles vão pedir a morte: montanhas, caiam sobre nós, montes, caiam sobre nós. Nós não queremos encarar, não conseguimos encarar aquele que é o rei, não conseguimos encarar aquele que nós rejeitamos. Vai acontecer isso. Enquanto nós que somos salvos vamos olhar para aquele mestre maravilhoso vindo nas nuvens, e eu fico imaginando a cena, se vocês me permitem, eu fico imaginando todos de joelhos, cantando louvores a Deus, dizendo: seja bem-vindo nosso rei. Muitos vão fugir, porque não conseguirão olhar para ele. Querido, ainda dá tempo. Escute, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele já é o Senhor da sua vida. Você realmente crê que se o Senhor Jesus, quando Ele voltar, Ele vai reunir todos, você estará entre aqueles que serão reunidos? Você crê em Jesus? Ele já é o seu único e suficiente Salvador? Você já tem certeza da sua vida eterna? Você já tem certeza da sua salvação? Ainda dá tempo, porque Ele virá. E se você perder essa oportunidade, você vai se lamentar, e você vai desejar fugir dele. É isso que você quer? Por que você não aproveita a oportunidade hoje, confessa todos os seus pecados e diz assim: pastor, eu quero estar entre os que serão reunidos. Eu quero Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu quero Jesus na minha vida. Ainda dá tempo, querido. Quem sabe é hoje o dia da sua salvação? Quem sabe hoje você confessa todos os seus pecados e você diz: estou pecando, Senhor. Estou vivendo uma vida errada, estou fora da sua presença, mas eu te confesso todos os meus pecados e me entrego a ti. Coloque-me entre os que o Senhor vai reunir um dia.
Hoje é o dia da salvação para você. Segunda lição que eu aprendo aqui, a igreja de Cristo é um povo reunido. Infelizmente hoje nós temos muitas pessoas que estão pregando por aí, que nós não precisamos de igreja, que eu posso servir a Cristo sozinho. Não pode. Se você cortar um dedo da minha mão, todo o meu corpo vai sobreviver, mas o dedo vai apodrecer e vai morrer. A igreja é uma grande fogueira cheia de gravetos que queimam com a presença do Espírito Santo de Deus. E se esse graveto for retirado, a fogueira continua queimando, mas o graveto se apaga. Essa é a ordem natural das coisas. Não existe como você estar ligado à cabeça que é Cristo, se você não está ligado ao corpo que é a igreja. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, muitas vezes convivermos uns com os outros, mas nós somos uma família. Essa pessoa que está do seu lado é seu irmão. Nós somos o corpo de Cristo na terra, e corpo não vive fragmentado. Não existem mecanismos que garantam a vida de membros fragmentados. Nós precisamos do corpo. A igreja de Cristo é um povo que se reúne. Lá no versículo de número 31, Jesus vai dizer: os meus anjos vão reunir todos os escolhidos. Nós nascemos reunidos, sobrevivemos reunidos e vamos terminar a nossa história reunidos. Por isso, irmão, por mais difícil que seja, reúna-se. Não caia nessa história do diabo, de que você consegue viver sem Cristo, sem a igreja, porque não consegue. Jesus não errou, Deus não errou. A ideia de assembleia, de corpo, de grupo, sempre fez parte da história da revelação. Hebreus 10, 25 diz assim: não abandoneis a santa congregação, como é costume de alguns. Quem está fora da igreja de Cristo e não quer se reunir, meus queridos irmãos, está desobedecendo a palavra de Deus, porque a igreja é um povo que se reúne. Eu amo estar com vocês. Eu sei que eu não sou perfeito, eu tenho minhas falhas, mas louvo a Deus porque vocês são pacientes comigo. Eu amo estar com a igreja de Cristo. 31 anos caminhando com a igreja de Cristo. Já fui ferido, já fui rejeitado, já fui machucado, mas eu amo a igreja. Porque a igreja é um povo que se reúne. É por isso que eu amo, se você me permite, estar na sua casa, tomar um cafezinho com você, ver como você está. Eu amo te abraçar, eu amo pegar na sua mão, eu amo ir na sua casa, participar de algum momento festivo na sua casa. Eu amo. Para mim, igreja é isso. É isso. É isso aqui, ó. Olha que maravilha, que coisa linda. Eu amo isso. Porque a igreja é um povo que se reúne. E por último, creiamos nas palavras de Jesus. Versículo 35. Creiamos na palavra de Jesus. Veja só, versículo 35, ele diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Você está disposto a pagar o preço de duvidar de que tudo que Jesus Cristo disse vai acontecer? Tem uma frase, e eu termino, uma frase que é um ditado judaico, que diz assim: se uma pedra cai sobre um vaso, ai do vaso. Se um vaso cai sobre uma pedra, ai do vaso. Não tem jeito. Ai do vaso, em qualquer situação. É um ditado judaico. Você achou que eu ia dizer ai da pedra, né? Ai do vaso. Sabe o que eu aprendo com isso? Não tem escapatória. Renda-se. Porque um dia, ou você cairá sobre a ira de Jesus, ou Jesus cairá sobre você. Em ambas as situações, ai de você. Renda-se. O que você está esperando? Que medo que você tem? Por que você está com o seu coração fechado para a graça de Deus, para a oportunidade que o Senhor está te dando hoje? Renda-se. Perca o medo. Entregue-se. Porque o rei vem aí. Vamos orar? Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Queremos que o Senhor volte.
Talvez ainda não estejamos prontos. Talvez ainda não estejamos preparados. Mas queremos que o Senhor volte. Ajuda-nos. Ajuda-nos a corrigir tudo aquilo que está errado em nós. Ajude-nos a sermos melhores. Tira de nós o medo, a apreensão, para que possamos viver como igreja do Senhor nesse mundo. Queremos, ó Deus, queremos muito que o Senhor se agrade de nós. Queremos estar entre aqueles que serão reunidos um dia, porque os teus anjos vão reunir todos os seus escolhidos. Ó Deus, permita que nós estejamos lá. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não faz parte desse grupo que será reunido, e o Senhor já sabe quem é, permita que essa reunião aconteça com mais pessoas. Permita que haja mais componentes nesta grande assembleia que se reunirá diante do Senhor depois daqueles dias. Permita, meu Deus, que haja aqui nesta noite pessoas que não querem mais perder tempo e querem aproveitar as oportunidades que o Senhor dá, porque o Senhor é um Deus que espera, o Senhor é um Deus que avisa, o Senhor é um Deus que nos mostra toda a verdade, o Senhor está nos alertando. Muitas coisas já se cumpriram. Ó Deus, abre os olhos do teu povo, abre o coração do teu povo, Senhor, para que nós possamos perceber, ó Pai, que estamos caminhando para o fim. Ajude-nos a corrigir aquilo que está errado. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não te pertence, ó Espírito Santo de Deus, incomode essa vida, para que possam se render a Ti, e um dia serem recebidos pelo Senhor. Ó Pai Santo, sabemos que Teu Filho Jesus disse, e vai se cumprir, mas sabemos também que hoje, nesse momento, o Senhor está nos avisando, porque o Senhor nos ama. Deus, não permita que a nossa fé, ela seja construída em cima de sinais e maravilhas, mas que a nossa fé seja construída em cima da Sua palavra. Não precisamos ver para crer, queremos crer sem ver. Que haja no nosso coração a verdadeira fé, a fé que nos une, a fé que nos prende a Ti, Senhor. Permita que haja no coração desses desigrejados, ó Deus, que estão vivendo fora do corpo, um desejo de voltar, Senhor. Permita que eles sejam quebrantados pelo Teu Espírito, para que haja neles o desejo de voltarem enquanto podem, porque a Tua igreja é um povo que se reúne. Ó Deus, não deixe Satanás ser mais poderoso com a sua falácia, com a sua mentira de achar que nós podemos servir o Senhor sem igreja, porque não podemos. Como é que nós vamos ter comunhão com a cabeça se não temos comunhão com o corpo? Meu Deus, retira essa venda dos olhos, abra os olhos daqueles que estão desigrejados hoje, para que haja um retorno à Tua casa, um retorno à Sua presença. Porque a Tua igreja, o Teu povo é um povo que se reúne. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito trabalhe em corações aqui nesta noite, e que seja tudo para a Sua glória. É minha oração em nome de Jesus. Amém.